nosso tema é os dias são maus. Está no versículo 16, diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Naquele tempo, o Espírito Santo, ele advertiu por meio de Paulo para que houvesse um despertamento, para que houvesse assim um levantamento dos irmãos para levantar-se, despertando assim do sono e andar na presença de Deus, aproveitando o tempo que resta para agradarmos a Deus. O versículo 14 diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E ele diz: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como os sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. E aqui nós encontramos dias difíceis que virão sobre a vida da igreja, que já estava presente. Mas o que fazer agora? Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, por meio da palavra de Deus, nós podemos notar assim a dificuldade que os apóstolos tiveram naquela época e nós temos hoje, tratando de dias maus, de dias difíceis. Nós queremos pedir que os irmãos compreendam bem isso. Lá em Isaías 6, 60, versículo 1, aliás, diz que desperte, para que sejam iluminados por Deus. E a importância desse despertamento, levantar-se, despertar. E o escritor sagrado, o profeta Isaías, ele faz esse despertamento, aliás, para aqueles que estão desatinados, para aqueles que têm andado fora do padrão de Deus, fora das verdades de Deus, fora do caminho de Deus. Então a palavra de Deus mostra claramente: desperta, desperta, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então claramente a palavra do Senhor, ela faz isso, ela traz a verdade do Evangelho para cada um de nós. A razão porque devemos aproveitar o tempo que resta, fazemos a vontade de Deus, pois o versículo 17 do texto que lemos diz: portanto, por esta razão não vos tornei insensato, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. É importante saber qual a vontade de Deus, e Deus quer que o seu povo seja um povo que ande na sua presença, e submeta-se à sua vontade. Quando lemos o escrito de Pedro, ele diz, o capítulo 4:1, ele diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no presente que vos resta, ou seja, o tempo que vos resta, na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido que tendes exercitado a vontade dos gentios, tendo andado em dissolução, que é os vícios, em concupiscências e borrachice, orgias, bebedice e detestável idolatria. Ou seja, a pessoa deve entender isso e deixar o tempo passado para trás, as coisas que aprendemos, as coisas que não prestam, as coisas que não valem a pena, e que por essas coisas a Bíblia diz que estas coisas ela traz assim uma devassidão, e por isso, defamando-vos e entreados, não concorrais com eles, com os gentios, no mesmo excesso de devassidão, no excesso de pecado. Mas a Bíblia diz: os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo é competente para isso. Então, amados irmãos, ele relata uma série de coisas que o cristão deve compactuar, desde o mentir até mesmo as amizades e etc. A Bíblia diz no livro de Romanos, um texto muito conhecido, disse: rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e vejam qual seja boa, perfeita
e agradável vontade de Deus. Devemos experimentar a graça de Deus em nossas vidas e vivemos de acordo com ela. Sabemos aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é a vontade de Deus de fato. É isso que nós, como crentes, devemos experimentar cada dia. Fazemos a vontade de Deus, cada momento das nossas vidas. É essa importância de fazermos aquilo que é agradável de fato a Deus. Então, meus amados irmãos, a graça de Deus seja com você e comigo, para que nós experimentemos disso. Antes de Paulo entrar nesse assunto, ele relata algumas coisas que o cristão ele deve deixar, não deve ser compactuador dessas coisas, deve mentir e até as amizades. Aqui no capítulo 4, quando nós voltamos um pouquinho do texto de Efésios, diz o versículo 17: isto, portanto, digo no Senhor e testifico que não mais andeis como também andam os demais gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido do entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, ou seja, não têm sensibilidade, se entregaram à dissolução, que é vício, para com avidez cometer toda sorte de impureza. Olha a sociedade ao teu redor e tu vê como ela se encontra, certo? Veja como ela se encontra, a sociedade ao seu redor. Uma sociedade que pratica todo tipo de sorte, de impureza, de maledicência e de coisas erradas. E a Bíblia diz, mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Como igreja nós aprendemos a viver de uma maneira completamente diferente e procurarmos assim agradarmos a Deus de forma que Ele seja de fato glorificado no meio do seu povo. Então há essa necessidade de que nós, como povo de Deus, façamos assim a vontade de Deus diante daquilo que é agradável ao seu magnífico e excelso nome. Então, quando nós olhamos mais à frente, no versículo 25, diz: e não, por isso, deixando a mentira, fale cada um com o seu próximo a verdade, porque sois membros uns dos outros. Quando nós pulamos para o capítulo 5, aí diz o versículo de número 3, diz: mais a impudecice e toda sorte de impureza. Aí ele diz: ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavra vã, nem chocarrice ou coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ação de graça, sabendo que nenhum incontinente, que nenhum impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Deus, certo? E de Cristo. Nem, não se engane com palavra vã. Você vai ouvir pessoas dizendo: não tem nada de errado, pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. São palavras vãs, porque por essas coisas vem ele de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele desse mesmo excesso de devassidão que Pedro cita, e agora Paulo nos alerta, dizendo que é necessário que nós não venhamos compactuar com aqueles que vivem no mesmo excesso de devassidão. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus traz esse despertamento. E qual tem sido a nossa atitude diante desses dias maus, desses dias tão maus? A Bíblia diz que nós sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra de Deus fala isso no livro de João, 1 João capítulo 1, versículo 19. Então, quando nós estamos fazendo nesse tempo mau, o que nós estamos fazendo? O que devemos fazer? Devemos se precaver, devemos fazer a vontade de Deus. E aí, os dias em que nós vivemos são dias difíceis. Imagina que Paulo escreve no capítulo de número 3 da segunda carta, ele disse: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu costumo dizer que está difícil, pode piorar. Nós temos a luta, pode vir outra pior. Pois os homens serão egoístas. Egoístas. Nós temos visto tanta coisa horrível nesses dias pelos interesses dos homens egoístas, quando se trata a respeito da coronavírus. Os governantes
fazendo compras por preços exorbitantes, de forma inescrupulosa, né? Equipamentos não sendo instalados para atender a população, chama-se egoísmo. Avarentos, jactanciosos, amantes do dinheiro, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo a forma de piedade, entretanto, nega o poder, diz, foge deste também. Não dá para estar numa comunhão com esse tipo de gente. É difícil, podemos dizer que é algo impossível a comunhão do cristão com pessoas que estão querendo viver da forma que eles acham que estão de fato agradando a Deus. Eu quero chamar a sua atenção ainda mais para que, diante de tudo isso, nós precisamos remir o tempo. Os dias são maus. Essa exortação que nós temos de Paulo aqui em Efésios é uma exortação para hoje também. Diz a palavra de Deus que deve haver um despertamento. O que nós precisamos fazer diante desse dia mau? Eu quero notar 5 coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, despertar do sono. Versículo 4:12 diz: pelo que diz, desperta o tu que dorme. Mas eu estou acordado. A igreja, nos últimos dias, ela está dormindo. Ela tem entrado numa sonolência espiritual. Ela tem entrado num momento assim que podemos dizer de despreparo espiritual. E nós temos visto isso no decorrer dos dias, a igreja brasileira sofrendo, os cristãos brasileiros cheios de dúvida. Por quê? Porque estão dormindo espiritualmente. Não estão acordados. Não estão de prontidão. E há muitos querendo misturar as coisas. Então, quando pensando nisso, e olhando para o passado nosso, que éramos mortos, a Bíblia diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos no nosso delito e pecado. A Bíblia diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, nós precisamos termos cuidado para não dormir espiritualmente. E havia uma dormência espiritualmente na vida do povo, salvo, mas dormindo. E o Salmo de número 13, o salmista diz o seguinte: atenta para mim e responde-me, ó Deus meu, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Ele estava orando a Deus, pedindo que Deus não deixasse ele dormir o sono espiritual, aquele sono que muitos cristãos estão dormindo. Nós temos a história de Jonas, capítulo 1 do livro de Jonas, Velho Testamento. Diz que Jonas foi chamado por Deus para ir à cidade de Nínive e para lá naquela cidade levar o evangelho. O que aconteceu com ele? Ele depois tomou o navio para outro destino, desceu a Jope, entrou no navio, pagou a passagem, entrou no navio que ia para Tarso, para a Espanha. Chegando no mar, no meio do mar Mediterrâneo ali, aconteceu um grande vendaval no mar e o navio quase ia a pique. Todo mundo estava lá buscando o seu Deus, cada um buscando a sua divindade, a quem servia. E aí o comandante do navio resolve descer o porão do navio e encontra Jonas dormindo lá. E ele disse: levanta, desperta, levanta dormindo. O que faz aqui dormindo? Levanta, invoca o teu Deus. Quem sabe ele nos ouve a gente. Ele disse: vai orar. Imagina só, você é um crente, mas um descrente mandando um crente orar. Você já imaginou isso? Foi isso que aconteceu com Jonas. O descrente mandando ele servir a Deus. E está acontecendo isso no nosso dia. Muitas pessoas crentes estão sendo repreendidas pelo descrente, até pela falta de fé que tem. Então, desperta do sono, é importante. Está dormindo espiritualmente? Acorda, irmão. Levante-se agora. Pois a Bíblia diz: a segunda coisa que precisa fazer é levantar dentre os mortos. Diz aqui: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ou seja, um despertamento. Quando nós acordamos, é certo que devemos levantar para mais um dia de atividade. Mas o preguiçoso, ele continua deitado. E a Bíblia diz: até quando o preguiçoso vai ficar deitado?
Então, continuar deitado não é o ideal. Quando alguém se levanta, ele deve se despertar. É a preocupação do salmista ali. Ele diz: atenta para mim, no versículo 3 do capítulo 13 do Salmo 13, e responde-me, Senhor, meu Deus, o Deus meu, ilumina os meus olhos para que eu não veja o som da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleceu contra ele. Prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vendo a eu vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozijo o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Deus tem feito muito bem a nós. É importante que nós desperte, que nós se levante desse sono espiritual. Levante-se para servir a Deus, levante para fazer a vontade de Deus. Não é interessante estar dormindo, levante para servir aos outros. Que nós, como cristãos, ao acordarmos, teremos a atitude de levantar e nos preparar para mais uma batalha. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, saia daí, saia da tua acomodação espiritual para uma vida completamente diferente. Deus está dando a oportunidade a você, Deus está trazendo um despertamento no meio dessa pandemia, mas muitos cristãos estão pior do que estava antes, continuam dormindo, continuam insensível, continua longe do amor de Deus, continua sem ler a Bíblia, sem orar, sem preocupar com os outros, sem se preocupar com comunhão. Muitas vezes não sabemos nem como está a notícia a respeito daquelas pessoas. Então a importância do despertamento do sono espiritual é urgente. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Acordou? Levante-se. Levantou? O que deve fazer depois? Qual o terceiro passo? A palavra de Deus diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. Então é importante que quando levantar, passemos a andar, passemos a atividade, né? Além de levantar, precisamos de acordar, levantar, precisamos andar. Isso é andar na presença de Deus. Assim como Abraão, que andava na presença de Deus, Deus disse: ser perfeito e ando na minha presença. E quando nós andamos na presença de Deus, irmãos, nós temos dificuldade de fazer a vontade dos gentios, de andar na dissolução, nos vícios, nas borrachices, na avareza, na orgia, em qualquer outro tipo de pecado. Quando nós estamos andando na presença de Deus, seja mesmo na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja em outra cidade onde nós vamos, que julgamos lá não tem nenhum crente lá, em outro país, em qualquer lugar do mundo onde você for, andando, ande na presença de Deus. Abraão tornou-se pessoa diferente, pois andava na presença de Deus, estava sempre buscando adorar a Deus, aonde armava a sua tenda, fazia um altar ao Senhor. E agora nós encontramos o Enoque, que andava com Deus. Noé foi diferente entre os seus contemporâneos. Diz que Noé achava graça diante de Deus. Diz que Noé andava com Deus. Jó, Daniel, e também Ana, Ruth e tantos outros santos do Velho Testamento e do Novo também. Pessoas que andaram na presença de Deus. Quando nós estamos lendo aqui no livro de Efésios, no capítulo de número 5, versículo 1, diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós, com oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então a palavra de Deus mostra a importância de andarmos na presença de Deus como filhos de Deus amados, no nosso testemunho. No versículo 17 do capítulo 4 de Efésios diz: isto, portanto, digo no Senhor, e testifico que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós devemos andar de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com a atitude que agrade a Deus, e não com a nossa vontade. Então Abraão e tantos outros homens de Deus andaram na presença de Deus, fizeram a vontade de Deus, correu a carreira da fé de uma forma disciplinada que agradou a Deus.
Nós precisamos fazer isso para agradarmos ao Senhor. Nós não estamos aqui para agradar a homem, mas é certo que quando agradamos a homem, pelo menos aqueles que temem a Deus, nós vamos agradar os irmãos. Quando nós fazemos a maneira correta, os irmãos se agradam, os irmãos são felizes com o testemunho. Eu fico muito feliz quando eu passo na rua onde mora um crente, que as pessoas dão um bom testemunho daquele crente. Quando as pessoas dizem, olha, crente fulano de tal, homem de Deus, uma mulher de Deus, olha, aquele rapaz é um jovem de Deus, o professor encontra o pastor e diz, olha, aquele jovem, sim, aquele sim é um crente, que tem mostrado, que tem andado na presença de Deus, que se despertou do sono, que levantou e agora está andando, como diz o texto sagrado, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios. O que é o nécio? É a pessoa que não usa o entendimento para fazer as coisas certas, né? A Bíblia diz, o nécio diz no seu coração não a Deus, e aí ele pode fazer o que ele quer. Então tem gente que diz que crê em Deus, eu creio, Deus é soberano. Mas se Deus é soberano, por que você não anda na presença dele? Porque o seu comportamento é diferente. Paulo disse que os homens dos últimos tempos tinham aparência de piedade, portanto nega o poder da piedade na vida dele. Diz a Bíblia em Efésios 3, 2 Timóteo 3,5, afasta-te também destes. Não dá nem para ser amigo de pessoas que se diz cristão e faz tudo errado. Quando você lê Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios vai dizendo que não dá nem para comer com eles. Não significa que eu não vou ter contato com as pessoas que não são crentes. Diz a Bíblia que é até melhor com eles do que com alguém que dizendo irmão pratica iniquidade. A quarta coisa que devemos fazer é aproveitar o tempo. Versículo 16 diz assim, arremida o tempo porque os dias são maus. Então nós devemos aproveitar o tempo. E aí eu pergunto, como você tem feito esses dias? Talvez você diga, não tenho tempo. Agora nós temos tempo. Nós temos tempo para fazer muita coisa, né? Eu não tinha nunca lido os livros apócrifos da Bíblia católica e eu comecei a ler. Eu achei tempo para fazer isso. Eu achava que não tinha tempo, mas eu vi que tem tempo. E eu comecei a ler e fantástico. A leitura é muito boa de fazer. Aconselho que você faça essa leitura. Ela tem muito valor histórico, muito conteúdo bacana para a gente aprender com aquelas histórias bacanas. Não está tratando de um livro canônico que tem efeitos como o restante da Bíblia, mas tem efeitos históricos que traz muito proveito. Então devemos aproveitar o nosso tempo. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, devemos procurar agradar a Deus sem perder o nosso tempo, né? Nós devemos gastar tempo com a Bíblia, com a leitura, gastar tempo com a comunhão com os outros, tentar fazer alguma coisa com a família para que o tempo possa ser mais proveitoso e procurar também a comunicar com os irmãos, né? Nós temos o acesso a diversas fontes na rede social que a gente pode aproveitar tempo para mandar versículo, né? Ali publicar no Facebook, né? Versículo, né? Então você procura fazer isso para ver, você diga, pode só a palavra de Deus lá, as pessoas não olham tanto, coloca uma paisagem assim embaixo, coloca um texto bíblico parecido com aquela paisagem, tentando enfatizar a criação de Deus e etc. Faça alguma coisa, mande mensagem para as pessoas pelo WhatsApp, faça aquilo melhor, escute mensagens boas e edificantes da palavra de Deus, procure fazer algo que você aproveite esse tempo, para que o tempo não seja monótono. Então eu quero dizer que todos os dias falta tempo para me fazer aquilo que eu tenho planejado fazer, porque eu tenho procurado remir o tempo e aproveitar o tempo para fazer a vontade de Deus. Diz a Bíblia que nós não devemos andar como andam os demais gentios. Os dias são maus, diz, tomai toda a armadura de Deus para que podeis resistir o dia mau e depois de haver ter vencido tudo, permaneça inabalável. Devemos estar firmes, cingidos da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando o escudo da fé, com que podemos apagar todos os dados inflamados do maligno, sabendo que ele vai nos atacar, tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, em espírito, vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os anos. Gaste tempo com oração, mas aproveite o tempo. Fale de Cristo,
fale do amor de Deus para as outras pessoas. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso para a glória de Deus e para o nosso próprio bem também. Diz a palavra de Deus, portanto, portai-vos com sabedoria para os que estão de fora, aproveitando as oportunidades. Então aproveite a oportunidade. Alguém vai falar com você, vai dizer, olha fulano, o que é que você diz da coronavírus? Aí você vai trazer a palavra de Deus e mostrar que Deus ele tem maneiras de trazer castigo para a pessoa, mostrar que não é o Apocalipse também, que é uma boa oportunidade para fazer isso. E ler o Apocalipse para essa pessoa. A Apocalipse é muito longo, é nada mesmo. Apocalipse você não vai gastar 3 horas para fazer a leitura de Apocalipse todinho. Não gasta isso, rapidinho você entende. Em quinto lugar, nós devemos fazer a vontade do Senhor. Depois de levantar, de acordar, despertar do sono, de levantar, de andar com sabedoria, de começar a aproveitar o tempo, fazer a vontade do Senhor. Fazendo a vontade do Senhor é o que diz o versículo de número 17. Diz assim, portanto, por esta razão, não torneis insensatos como pessoas que não têm juízo, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Para quê? Para fazer. Não é saber a vontade de Deus, mas saber e fazer a vontade de Deus. Não adianta somente a gente aprender a vontade de Deus, mas fazer. Tem gente que sabe os livros da Bíblia tudo decorado, versículos, mas precisa fazer a vontade de Deus. O que Deus quer que você faça, né? Uma das coisas da vontade de Deus é a santificação do homem. Mas para fazer a vontade de Deus, devemos colocar isso como um dos grandes desejos do nosso coração, o maior desejo. Quando nós lemos o Salmo 40, nós encontramos o salmista com muita vontade de fazer a vontade do Senhor. Mas veja por que ele tinha vontade de fazer a vontade de Deus. Quando você lê, ele diz, esperei confiantemente no Senhor, versículo 1, e ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo canto, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não perde para os arrogantes, nem para o afeiçoado a mentira. São muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que operaste, e os teus desígnios, os teus ensinamentos para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-lo e falar deles, mas ele disse, sacrifício e oferta não quiseste. Abriste os meus ouvidos e holocaustos e oferta pelo pecado não requereste. Então disse eu, eis aqui estou, no rolo está escrito ao meu respeito. Agrada-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Então o salmista, ele se agradava de fazer a vontade de Deus, mas o fato é que a palavra de Deus estava dentro do seu coração. A razão disso, ele disse, a tua lei está dentro do meu coração, e por isso ele se agradava em fazer a vontade de Deus. Você se agrada, você tem tido prazer, é agradável fazer a vontade de Deus, ou você não gosta de fazer, você tem dificuldade de se submeter a essa vontade de Deus que Ele tem para contigo, ou não? Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo, Ele disse certa vez, para aqueles que fazem a sua vontade, é aqueles que entrarão no reino dos céus. Quando nós vemos em Mateus, capítulo 7, lá no Sermão do Monte, no finzinho do sermão, ele diz assim, versículo 7, 21, diz a palavra do Senhor, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitos naquele dia não me dizer, Senhor, Senhor, porventura nós não estávamos profetizando em teu nome? E em teu nome nós não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. E aí ele diz, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e pratica-se, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificará a sua casa sobre a rocha, que edificou.
Caiu a chuva, transbordou os rios, soprou o vento, deram contra aquela casa, mas não caiu porque foi grande a sua ruína, não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve minhas palavras e não pratica será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordou os rios, e os ventos deram de impacto contra aquela casa e desabou, e grande foi a ruína, porquanto ela não estava edificada sobre a rocha. A casa edificada sobre a rocha é a vontade de Deus, a palavra de Deus que nós devemos submeter. Há uma grande diferença daqueles que fazem a vontade de Deus e dos que não fazem, pois aquele que faz a vontade de Deus entra no céu, quem não faz não entra. A Bíblia diz claramente isso. É claro, a palavra do Senhor diz que, portanto, por esta razão não tornei sensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor para fazer. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: procurai saber qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme com o mundo. Agora a Bíblia diz: não embriaguei com vinho que há dissolução, mas enchei do Espírito, falando com salmos e hinos e canto espiritual, louvando a Deus com canto, com ação de graça, louvando a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se a Deus. Nós podemos concluir, amados, diante de tudo isso que nós vimos da exortação de Paulo, nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Ao contrário, nunca conseguiremos despertar do sono, nem tampouco se levantar e dentre os mortos e andar como Deus quer que andemos, se nós não tivermos uma vida cheia do Espírito Santo. E essa vida cheia do Espírito Santo, ela só acontece se a palavra de Cristo habitar ricamente em nós. A Bíblia diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo e aconselhando mutuamente com toda a sabedoria, e louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão no vosso coração. Nessa manhã, abra o teu coração para a palavra de Deus e se submeta a ela. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E, portanto, não sejais insensatos, mas compreendam qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, uma vida na plenitude de Deus. Que Deus abençoe, que esta palavra de Deus enche o teu coração, e nesse tempo de pandemia, que você possa, ao atravessar o vale, chegando do outro lado, possa ser aquela pessoa como o salmista do Salmo 23, que faz a grande declaração: prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que nós possamos atravessar esse momento e continuar sendo cristão mais autêntico, mais fiel a Deus, debaixo da vontade do Senhor. Esse é o grande presente que Deus quer que nós demos a Ele, fazer a sua vontade. Não tem coisa melhor. O salmista disse: se agradava em fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos despertar, levantar, e andar na presença de Deus, não como necios, mas como sábios, aproveitando todo o tempo, e os dias são maus. E venhamos compreender o que Deus quer mesmo para nós. Temos uma vida cheia do Espírito Santo. Nosso Deus, obrigado pela tua bendita palavra, e nos ajude com a tua graça e nos dê a tua paz, em nome de Jesus.